O mercado do boi gordo está enfrentando algumas dicotomias nessa semana que são importantes de serem monitoradas, porque esses caminhos diferentes que tomam os preços, os negócios e as projeções vão deixando o pecuarista ali mais cauteloso na hora de avançar com os seus negócios. Por isso a gente convidou para estar conosco nesta quarta-feira, o Gustavo Machado, gestor de rede da StoneX, para a gente entender um pouco melhor que momento é esse, para o físico, para o futuro, para o pecuarista efetivamente. Gustavo, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, para a gente entender mais disso tudo que está acontecendo por aqui. Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos. Obrigada, bom dia para você também. Bom, Gustavo, você vinha me dizendo um pouquinho antes da gente entrar no ar que, embora nós tenhamos ainda uma força considerável das nossas exportações, e isso sendo um vetor importante de suporte para os preços, no físico a gente vê um movimento um pouco mais diferente. O que a gente tem que ter de atenção nesse momento? Como é que o físico está se comportando e trazendo sinais importantes para os negócios com o boi gordo aqui no Brasil agora? Olha, o que eu acredito que a gente tem que ter um pouco de atenção passa muito para o mercado interno, tá? Principalmente como é que está o consumo doméstico e participação de vaca no abate. Participação de vaca no abate, ela me parece, a gente vai ter mais certeza disso um pouco mais para frente, né? Quando a gente tiver os números oficiais, mas o sentimento é que a participação de vaca acelerou, se antecipou nesse ano. Então, a gente já viu em janeiro, fevereiro, parece que já teve uma participação alta dos abates das vacas. Os números dos abates não estão baixos, tá? Então a gente está abatendo bastante boi, está colocando muita carne no mercado. As exportações estão indo super bem, elas estão ajudando, mas assim, a gente tem uma oferta ainda me parece bem razoável acontecendo. O mercado interno está indo bem, eu acho, tá? Ele está resiliente, considerando os números iniciais de abate, tá? Então, mas assim, é isso que eu acho que a gente tem que acompanhar agora. Quando os abates de vaca, provavelmente, quando eles se reduzirem, né, com as exportações indo bem como elas estão indo, a disponibilidade de carne no mercado doméstico tende a se reduzir, né? E aí o consumo interno ele está indo bem, aí ele pode de repente até aceitar um preço um pouquinho mais alto, e aí a gente sai um pouco desse marasmo que está acontecendo agora, e quem sabe a gente não pode ter uma retomada mais forte um pouquinho mais para frente, né? Porque eu acho que ainda tem um pouco de vaca para vir ainda no mercado, tá? Gustavo, quando a Mas acho gente que esses são os olha pontos importantes de atenção. Uhum. Quando a gente olha para isso, a gente vê um comportamento diferente do pecuarista, principalmente diante dessa oferta considerável de carne que nós temos no momento. Não só do pecuarista, mas também dos frigoríficos, eles vão entendendo esse momento como um momento de um pouco mais de retenção, talvez, ou de alongar, talvez, as escalas de abate um pouquinho mais. Como é que isso chega para essas duas pontas, pecuaristas e frigoríficos, nesse momento que o mercado está vivendo? Bom, as escalas, deixa eu pensar como é que eu vou te responder. As escalas elas deram uma andada, né? Mas é que depende, depende também de qual frigorífico, qual que é o foco, qual que é a estratégia de cada um, tá? As escalas de abate elas acabaram se alongando um pouco há um pouco tempo atrás. Boa parte disso foi tanto ou por contratos previamente realizados ou por essa maior participação de vacas e novilhas no abate, tá? Mais recentemente, eu já comecei a ver escalas é, encurtando um pouco. É um pouco delicado falar sobre isso, porque os cenários são muito distintos, tá? Entre as regiões, entre as unidades. Então, não há um consenso. Mas é um sentimento de que as escalas elas podem ter um pouco mais de dificuldade em conseguir andar, tá? Em Uhum. conseguir avançar com muita facilidade. Então, o que me parece é que, assim, a gente não tem muita novidade agora no mercado, não tem muita coisa nova acontecendo, tá? Mas Certo. eu consigo enxergar um setor mais, um mercado mais construtivo para frente, tá? Eu acho que mais ou menos seria esse um pouco a ideia. E quais são os fatores que vão promover essa construção do mercado na sua análise, Gustavo? É uma movimentação um pouco mais intensa da demanda, um consumo interno também começando a mudar? O que está no seu radar para promover essa construção? Pois, exatamente, né? Eu acho que essa construção ela vem da demanda, ela vem da exportação. A exportação daqui em diante, ela começa gradualmente, ela vai melhorando. O pico acontece no segundo semestre, mas se a gente olhar no ano passado, mais ou menos aqui em abril, as exportações elas já foram a cada vez ficando melhores até alcançarem lá o topo em outubro.
do ano passado. Então, as exportações tendem, daqui em diante, começar a melhorar um pouco mais. Janeiro, fevereiro e março é ruim, é Sim, pior. é Então, verdade. acredito, né, sempre é. Então, acho que agora começa a melhorar a exportação. Por que isso é importante? E o dólar, apesar de muito volátil, eu acho que ele ainda se mantém em níveis interessantes, tá, para exportação. Então, é essa construção que vem de mercado externo, volume, preço e câmbio. Com esse volume melhorando, você tira um pouco mais essa carne daqui, e o mercado se regula. Tá? Eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais uns 40 dias, 45 dias, 60 dias talvez, está falando de um mês e meio, 2 meses, para o abate de vaca se retrair um pouco. Tá? Como o abate de vaca ele se antecipou esse ano, pode ser, é uma aposta tremenda, tá? Mas pode ser que o abate de vaca termine antes também. Então, para quando? Talvez em algum momento entre ali em maio. Tá? Eu acho que ainda tem um pouco, mas gradualmente eu acho que vai se reduzindo. Tá? Então, era um mercado de. Quem estava vendo era um mercado com bastante oferta e a demanda andando bem. Tá? Agora, a demanda pode melhorar mais vindo pela exportação, com a oferta se regulando também, principalmente fêmea. Tá? E aí eu acho que você vai ter um mercado mais curto, mais ajustado em um cenário de preço conseguindo uma certa recuperação, tá? Mas eu acho que isso vai ser gradual, isso ainda não está. Hoje, o mercado ainda está pressionado para baixo, ele ainda está mais estável do que melhorando hoje, tá? E bolsa está abaixo do mercado físico, então bolsa também, assim, está pessimista, mas ele está regulando um pouco esse pessimismo. Hoje mesmo a gente já está vendo a bolsa conseguir se recuperar bem. Era isso que eu queria entender de ti. Se o mercado futuro já estava sinalizando essa possibilidade de construção ou ainda está mantendo essa pressão. Então, tá respondido, né, Gustavo? A gente vê ainda os negócios na B3. Se a gente vê, inclusive, embora o spread seja pequenininho, os vencimentos um pouquinho mais alongados estão um pouquinho mais... estão um pouquinho menores do que os mais curtos, né? Coisa de R$ 2, R$ 3, mas está um pouquinho mais baixo. É justamente é o reflexo disso que você trouxe para nós agora. Essa pressão que ainda persiste, portanto, no mercado futuro. Exatamente, tá? O mercado futuro está muito volátil nos últimos dias. Hoje ele está subindo bastante, mas quem acompanhou ontem ele caiu muito, tá? Então, cada dia tem sido uma emoção um pouco diferente. Se a gente considerar os indicadores de mercado físico hoje, para média São Paulo, está entre 308 a 310, 311, né? Os principais indicadores. Ok, o contrato de março está em 307,50 agora, então ele está vindo para esses níveis ali de 308, que faz sentido, tá? Lembrando que a gente ainda tem mais aí metade do mês até esse contrato se encerrar, então tem um pouquinho de água para passar ainda nessa ponte. Agora, pega o contrato de maio, hoje está subindo mais de R$ 4, quase 1,5% de alta, ele está vindo para R$ 305. Ontem ele estava 300, tá? Então, o mercado ontem, no maio a 300, o que ele estava falando para nós? Olha, que tem mais de R$ 10 de queda ainda para frente. Tá? Hoje, ele já não está mais tão pessimista, ele já está regulando um pouquinho esse otimismo dele, esse pessimismo dele, né? Melhor falar assim. E a expectativa é que, se o mercado físico continuar estável e de repente ele conseguir melhorar mais para frente, tá? Não acho que é por agora, não, mas se ele conseguir melhorar daqui uns 20, 30 dias, por exemplo, o que a gente pode começar a ver no mercado é que os futuros que hoje estão em deságio, eles podem ficar em ágio, tá? Então, os contratos futuros podem colocar preços maiores para frente. Eu acho que isso, em algum momento, isso pode acontecer, tá? Por que isso é importante? Porque isso vai, na prática, isso envolve todas as estratégias do hedge, tá? Hoje, em deságio, é interessante para saídas das operações, e quando o mercado, se ele ficar em ágio, dependendo de como ele for se comportar, ele pode ser muito convidativo para acelerar mais o hedge. Então, tudo isso aqui essa análise ela tem uma função prática para nós muito importante. Era isso que eu queria também entender. Como é que isso se traduz em
avanço de negócios do produto do pecuarista, Gustavo, e pensando justamente no hedge, na proteção que ele vai buscar para passar por esse momento de altíssima volatilidade. E vou engatar já uma segunda pergunta para ti aqui. O que está alimentando essa volatilidade? Eu queria saber se a condição da guerra comercial e a China, claro, no centro, no coração desse conflito, está nessa conta, a questão cambial, a questão de como a guerra comercial não só pela sua natureza, traz essas tensões intensificadas para o mercado, mas traz muita incerteza para o desenvolvimento de economias importantes que são consumidoras da carne do Brasil. Como é que a gente entende o alimento dessa volatilidade e como o pecuarista está se protegendo dela? Olha, a volatilidade, ela vem tem muita coisa sobre isso, né? Você tem uma parte do dólar que tem variado muito, o milho tem variado muito, então as outras commodities têm também ficado bem voláteis, e o boi, ele não está sozinho, né? Ele acompanha parte disso. Você tem um cenário geopolítico de informações muito forte, né? Trazendo muita incerteza. Vamos colocar Estados Unidos, guerra Rússia-Ucrânia, então tem muita incerteza por aí. E a verdade é que as informações é para todo mundo, mas como o mercado interpreta essas informações, aí vai de cada um, né? Tanto da visão, da análise e também de como está se posicionando, se é um especulador, se é um fundo, se é um hedge, etc. Então, é muita informação e essas informações elas estão entrando no preço da maneira como cada um acha, prevê, imagina, interpreta isso. Outro ponto é que alguns contratos do boi ainda estão com uma liquidez baixa. Então, não são todos os vencimentos, mas alguns ainda assim. Essa liquidez menor acaba facilitando também uma volatilidade mais alta. Tá? Então, tem fatores ali conjunturais e também um pouquinho técnicos entrando nisso. E dada também uma grande incerteza para o mercado do boi. Tá? Eu acho que seriam esses 3 pontos que justificariam um pouquinho essa volatilidade mais alta. E assim, o hedge no março, por exemplo, foi um hedge bastante eficiente, tá? Bastante eficaz, porque os contratos futuros hoje eles estão abaixo do que a gente tem visto no mercado físico. Então, isso é um fator positivo para quando a gente faz o hedge. Tá? Agora, para novas operações, o que a gente tem buscado, sendo bem transparente, são estratégias que possam. Depende, na verdade é o seguinte, depende um pouco do mês, tá? Que a gente está posicionando isso, mas a gente tem buscado estratégias que a gente consiga aproveitar movimentos de alta. Especialmente se a gente está olhando para um período mais de entre safra, vamos falar aí de julho para frente, tá? Para o maio, ainda um pouquinho mais de incerteza, mas eu acho que o que daria para a gente conseguir conversar, acho que seria mais ou menos isso. A estratégia que a gente consegue aproveitar movimentos de alta, especialmente olhando ali uma entre safra para frente, tá? Você imagina que vá haver, de fato, justamente por conta desse cenário que você acaba de nos descrever, Gustavo, vai haver um aumento da busca do pecuarista por essas operações, para que ele vá protegendo ali a sua rentabilidade, o entendimento de como ele vai poder atuar também numa reposição, enfim, ele vai ter estratégias de comercialização mais assertivas, mais detalhadas, mais aprimoradas, justamente por conta desse quadro que nós estamos vendo agora se desenhar? Eu acredito que sim, né? São esses os pontos que a gente tem considerado para as estratégias do hedge, tá? Então, assim, são esses os pontos que a gente está olhando e isso vai se traduzir nas estratégias que a gente vai escolher para fazer o hedge. Gustavo, como é que a gente pode entender o impacto disso tudo também para os próximos meses nessas ferramentas de comercialização sendo adotadas pelo pecuarista, nessa busca que ele tem de efetivar esses negócios, de avançar com o hedge? Isso pode trazer um impacto também para o andamento dos preços, pode ter esse movimento reverso também pode acontecer justamente por conta desse avanço ou não da comercialização dos pecuaristas? Mas aí você diz na comercialização no mercado físico ou no financeiro? No físico e no financeiro. Porque o que vai impactar mais nesse momento, pensando nos movimentos do pecuarista, esse andamento das cotações dos futuros na Bolsa, Gustavo? Entendi. Olha, eu acho que assim, enquanto tiver, como o mercado hoje ele está um pouco mais travado, né, em termos de preço, está entre estável e mais fracos, tá? Na verdade, o mercado físico ele ficou mais fraco nos últimos dias. O que me parece é que tira um pouco o ímpeto de comercialização, né?
Solução de preço baixo é preço baixo, solução de preço alto é preço alto, tá? Quando os preços estão muito baixos, o mercado sai, né? O vendedor sai do mercado e aí ele se regula, o mercado volta a subir. Mercado, preço muito alto, entra muita oferta e o mercado se regula. Então, com esses atuais níveis de preço, que me parece, o pecuarista ele pode sair um pouquinho da comercialização, tá? Qual que é o entrave nisso? Pasto, né? Não são todas as regiões que estão com muito suporte de pasto, tá? A gente tem muito problema de cigarrinha, de pragas em alguns lugares de chuva também. Eu não vou entrar em detalhes aqui onde que é um lugar ou outro, porque é impossível acertar muito isso. Às vezes um vizinho está melhor do que o É outro, mas verdade. é difícil você conseguir. Até quando você consegue segurar muito, né, a oferta agora? Mas o que eu acredito é que o lado de demanda de exportação tende a melhorar e tende a regular melhor, tá? Então, provavelmente, a gente pode começar a ver um cenário um pouco mais construtivo. Muito mais uma relação de demanda mais ativa, de repente, sazonalmente, menor abate de vaca, tá? E aí o produtor ele vai cadenciando essa negociação se o mercado for melhorando, tá? Gustavo, para a gente concluir, a gente consegue trazer nesse momento uma espécie de orientação para o produtor que está nos acompanhando, para o pecuarista que está nos acompanhando, ou voltando ao começo da nossa conversa, hoje a comercialização, por ser tão aprimorada e por ter tantas alternativas de negócios, ela acaba tendo muitas particularidades para o pecuarista que está em diversas regiões do país. Então, são momentos diferentes do mercado para cada um deles. Mas a gente consegue trazer, diante principalmente dessa manutenção de volatilidade, como você disse, né? A gente vai ver ainda uma volatilidade bastante presente no mercado. A gente consegue trazer uma orientação para o produtor, para o pecuarista que está nos acompanhando nesse momento, para ele se protegendo de toda essa incerteza que está rondando o mercado nesse momento, ou é de fato uma resposta muito particular que vai exigir muitos detalhes e cada pecuarista vai viver uma realidade diferente? Não, com certeza é muito particular em termos de qual que é o objetivo de cada um, qual que é a operação de cada um, onde que está, mas tentando, em linhas gerais, o que eu acho que importa para todo mundo é, primeiro, o RED, ele é feito para os animais terminados, tá? Para o boi gordo. Vamos lá para a última etapa. E quem está nessa última etapa tem que saber mais o teu custo de produção para pensar no RED. Tá? Então, quando eu vou olhar para a bolsa, eu preciso saber se esse preço em bolsa, se ele é interessante para mim, olhando para a margem. Tá? Então, acho que esse é o ponto 1. E o ponto 2 é tentar também conhecer minimamente essas ferramentas que existem na bolsa, como que elas funcionam, o que elas significam, qual estratégia que faz sentido tanto para o meu perfil, né, tanto para mim, como também de acordo com o mercado. Então, é o que a gente tenta casar aqui. Qual que é a estratégia que é melhor para você nesse ano, né, nesse mercado, nesse momento, tá? Então, eu acho que seria mais ou menos essa, em linhas gerais, a recomendação. É quando você olha, primeiro, olhar para a bolsa, o que significa, esse preço, o que significa para você, e qual que é a operação que faz mais sentido, tá? Hoje, a gente tem utilizado estratégias que quanto mais você consegue acompanhar movimentos de alta, podem ser mais interessantes, principalmente olhando para a entre safra. Gustavo, a gente pode também trazer não em termos de valores, mas de realidade. Como é que estão as margens dos pecuaristas nesse momento? Nós vimos uma trajetória importante de recuperação dos preços em 2024, em 2025 nós já sabíamos que ia começar meio atravancado, mas a gente pode falar ainda de margens um pouco mais saudáveis para esses pecuaristas nesse início de 2025 do que nós observamos nos últimos anos? Não. Eu acho que a gente começa com a margem para 2025 muitíssimo pior do que o que a gente terminou 2024, mas assim, em níveis muito diferentes. Tá? Tá. Por que isso acontece? Os custos de produção aumentaram muito, né? Então, quando a gente olha para os custos de produção no final do ano passado, a gente está falando de um milho, uma reposição muito mais baixa do que a gente tem hoje. Uhum. Milho, aliás, subiu extraordinariamente. Reposição está mais equilibrado, mas outro patamar de preço, enquanto isso o boi gordo cai. Então, os níveis de margem hoje, especialmente olhando para confinamento, e mesmo quando a gente olhar para a bolsa, não são tão confortáveis. Sinal de alerta, portanto, o pecuarista tem que ficar ligado em como essas margens estão se comportando, né, Gustavo? Inevitavelmente. Não, sem dúvida, sem dúvida.
Isso é importante, essa quantidade de monitorar o chá. tempo todo, 100% do tempo, né, Gustavo? Sim, com certeza absoluta, sim, concordo. Bom, Gustavo, quero muito te agradecer pela companhia e pelas informações e principalmente pelas orientações divididas aqui com a nossa audiência. Isso é ouro para eles, né? Todos os pecuaristas de olho nas informações da Stonex. Muito obrigada, então, por estar conosco mais uma vez. As portas estão sempre abertas para ti e para todo o time da Stonex. Obrigada mais uma vez. Boa quarta-feira para você. Está sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, bom dia, até mais. Bom, senhoras e senhores, recebemos então para conversarmos junto nesse momento o gestor de rede da Stonex, o Gustavo Machado. Informações importantes para que você possa tomar essas decisões cada vez mais assertivas. Então, um momento de atenção, porque as margens estão muito menos saudáveis do que estiveram em 2024. Começamos 2025 com o mercado mais pressionado. Essa pressão sobre o físico, inclusive, continua. Sobre a bolsa, mais ainda. O Gustavo falou e detalhou esse cenário. A volatilidade e essa liquidez um pouco incerta também no mercado futuro ajuda a construir esse cenário, mas o mercado tem um espaço para se construir melhor, para ter um fôlego, mas as informações vão tendo de se confirmar, principalmente a manutenção da força das nossas exportações, o nosso consumo interno melhorando, enfim, um outro quadro, portanto, precisa ir se desenhando para promover essa construção, esse mercado construtivo, como definiu o Gustavo, mas precisando de algumas informações se confirmando. Nesse momento, é momento de pressão, é momento, inclusive, de detalhar um pouco mais as suas operações de comercialização para fugir desses momentos de pressão mais intensa, olhando para o hedge, olhando para as outras ferramentas de comercialização e participando dos melhores momentos, dos repiques na bolsa, enfim, garantindo e protegendo a sua margem. Vamos ver como é que estão as cotações na B3 nessa quarta-feira, nesse momento, o mercado do boi gordo na sua tela para você acompanhar. Nós temos um mercado em alta, mas como disse e repito, o Gustavo, temos uma pressão ainda sobre as cotações. Então, nós estamos falando do março a R$ 307,50 por arroba, com 0,8% de ganho agora. O abril, R$ 305 por arroba e 1,7% de alta. No maio, são R$ 305,50, com uma queda de 1,5%. O indicador CPEA ontem, terminando o dia com R$ 311,95, uma alta de 0,2%. Lembrando que, ao final do dia, você tem também esse indicador atualizado, né, que é quando fecha mesmo o número do CPEA, aqui no Notícias Agrícolas, não só para o boi, mas para as principais commodities agrícolas, soja, milho, café, enfim, tudo aqui concentrado para você. A gente conclui por aqui este boletim. Na sequência tem mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continue acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas.